Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader aqui do Manual da Bolsa. Quem não é inscrito do canal já se inscreve aí para não perder nenhuma novidade daqui do canal, ativa o sininho de notificações e curte e compartilha o vídeo já com seus amigos, com seus familiares para tá aprendendo aqui também como que funciona os investimentos na Bolsa de Valores e como dar entrada nas suas operações. Hoje a gente vai estar tratando aqui sobre os padrões de formação de candlestick. Continuando nossa série aí de padrões de formação de candlestick, vamos estar tratando hoje sobre o engolfo. O que vem a ser o engolfo, basicamente? Deixa eu cobrir a tela aqui, que fica melhor para estar explicando como que funciona esse padrão de formação. Basicamente, imagina que vem tendo uma formação lá de trás de alta. Vem seguindo uma sequência de alta aqui de formação. Quando ele está seguindo uma sequência de alta de formação de candle, suponha que deu um candle ali lá no topo. Obviamente a gente vai ter que analisar o contexto dessa movimentação. Deu um candle lá no topo. E nesse topo, suponha que vem um outro candle aqui e cubra toda a parte do corpo do candle anterior, como nesse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, a gente pode ver que este candle, o candle em vermelho, ele engolfou o candle anterior, depois de uma longa tendência de alta. Esse engolfo aqui, a gente fala que é um engolfo de baixa, que basicamente ele vem de uma tendência de alta e tende a retornar o valor. Como a gente sabe, o preço anda em ondas, e como anda em ondas, ele sempre busca altos e baixos, né? E o que isso quer dizer pra gente? Por exemplo, aqui, a gente consegue observar que temos aqui a abertura desse candle em verde e o fechamento do candle em verde. O corpo do candle em vermelho, ele engoliu totalmente o corpo do candle anterior. E isso é engolfo. O engolfo no caso de baixa, né, que é uma tentativa de reversão para baixo. E possivelmente você vai ver que nas próximas sequências aqui, ele vai tender a retornar esse valor. O que isso quer dizer para a gente? Que a força compradora está perdendo para a força vendedora. Então agora os vendedores começam a tomar o mercado, tentando jogar o mercado para baixo, para poder descer. Então isso daqui é o que a gente chama de engolfo de baixa. Engolfo de baixa. Assim como engolfo de baixa, a gente pode ter a formação também do engolfo de alta, que basicamente ele é formado, ele vem tendo aqui uma queda, uma formação de queda, independente se for candle de alta e de baixa entre essa movimentação. E aqui no final do movimento, possivelmente próximo a um suporte, ele vai aparecer um candlezinho aqui próximo a um suporte, e daí que a gente fica atento à formação de um candle que vai engolfar o candle anterior, um candle de alta no caso, que vai cobrir todo o corpo do candle anterior. E isso é o que a gente chama de engolfo de alta. Deixa eu só desenhar a zona de proteção de preço aqui dele. E o que isso quer dizer? Que os vendedores eles começam a perder força, e os compradores começam a tender a ter força de reversão. Então daí a gente vai conseguir observar nas próximas sequências aqui que possivelmente vai ter uma tentativa de reversão aqui na operação. Então isso daqui é um engolfo de alta. Deixa eu anotar aqui para a gente não se perder aqui.
Bom, basicamente essa a formação do engolfo. É uma formação bem básica mesmo, mas só que de altíssima importância para as nossas operações. Normalmente ele se forma perto de suporte, resistência. Obviamente a gente tem que analisar todo o contexto da situação para a gente conseguir dar entrada nele. Por padrão, o que o pessoal faz normalmente? Normalmente o pessoal espera a confirmação. Por exemplo, a gente tem uma sequência aqui de alta. Depois que a gente teve essa sequência aqui de alta, ele tende a dar o primeiro engolfo. O que o pessoal normalmente faz nas entradas? Eles pegam um pouquinho descolado do preço aqui e inicia uma operação de venda. Então, nesse nível aqui, que basicamente seria após este rompimento, após este rompimento aqui do pavio aqui, do pavio aqui de baixa, do candle de baixa, do engolfo, o pessoal inicia uma venda aqui, tentando buscar ou 50%, seguindo teoria de Dow, ou tentando buscar alguns outros pontos que tem a doji, por exemplo, que a gente sabe que o preço vai repicar, como a gente já estudou nas nossas aulas de formação de doji e como dar entrada neles. E no engolfo de alta, basicamente o pessoal espera ter o fechamento deste candle, depois ter o fechamento deste candle, o pessoal vai iniciar a compra a partir deste ponto. Então nesse ponto aqui, o pessoal tende a fazer uma compra. Fazendo uma compra, buscando a mesma coisa da teoria de Dow, pode buscar 50%, seguindo Fibonacci, tem gente que traz Fibonacci também a partir desses pontos aqui, para poder estar buscando o máximo possível de retorno financeiro nesse tipo de operação. Normalmente os engolfos eles funcionam muito bem, pelo menos eu dou muita entrada nas operações neles. Vamos analisar agora no contexto gráfico como que a gente consegue visualizar eles aqui na nossa tela. Por exemplo, vamos na sequência aqui. A gente viu que aqui a gente teve uma alta, logo depois da abertura, e depois dessa alta, aqui a gente teve um engolfo. Que quer dizer, a gente teve uma tendência de alta, quando chegou na nossa tendência de alta, este candle aqui em vermelho engolfou o candle anterior, esse candle de baixo engolfou o candle anterior de alta. Vocês podem ver que o corpo do candle de baixa é maior do que o candle anterior, então ele indica uma tentativa de reversão para a gente. Então o que a gente faria? Basicamente a gente pegaria logo após o rompimento aqui, né? Um pouquinho descolado do preço e iniciaria a nossa venda. A gente teria o ganho aqui. Analisando já na sequência aqui do contexto. Observem aqui que teve mais uma tendência de alta. Quando chegou lá no final da tendência de alta, a gente teve um engolfo aqui, ó. A gente teve um último candle de alta e depois dele teve um candle de baixa aqui que cobriu o corpo do candle anterior completamente. Então o que a gente faria? A partir do ponto de rompimento aqui, a gente iniciaria a nossa venda. Essa é a formação básica que normalmente o pessoal dá as entradas. E iniciando nossa venda, a gente buscaria até um suporte ou que o preço poderia estar buscando, baseado obviamente lá nos preços passados, que o nosso preço futuro depende do preço passado. E dando continuidade aqui, vocês podem ver que o preço tendeu a retornar aqui para cima de novo um pouco, buscando um pouquinho aqui para cima, e depois a gente teve mais uma sequência de engolfo aqui, ó. Vocês podem ver que o corpo desse candle em vermelho cobriu o candle de alta anterior, da sequência de alta, e a gente iniciaria a nossa venda após o rompimento. No rompimento a gente busca sempre potencializar nossos ganhos, né? Você vai acompanhando, fazendo uma proteção do preço, para poder tentar sempre ter o máximo de ganho aqui. Por exemplo, chegou aqui no final do nosso movimento, a gente teve mais um engolfo aqui, indicando nossa reversão. Indicando nossa reversão aqui, vocês podem ver que esse candle aqui de alta cobriu completamente o corpo do candle anterior, que indica nosso engolfo. Então a gente está tendo um engolfo de alta aqui, após o rompimento dele, a gente entrava na nossa operação. Então na nossa operação a gente teria o ganho. E aqui não teve engolfo, né, que ele deu um candle bem alto aqui. E logo depois aqui, ó, na nossa sequência de queda,
Quem já viu o nosso vídeo de doji vai conseguir entender essa formação desse doji, que ele indica uma reversão de tendência também para a gente. Aqui a gente poderia dizer que a gente teve um engolfo dessa reversão. O que quer dizer? Que o candle próximo, depois de uma tendência de baixa, ele engolfou basicamente o nosso doji. E a gente sabe que o doji por si só já é uma própria reversão. Então, se você aplicar o engolfo em um doji, a gente poderia dizer que foi engolfado aqui. Então, já confirma 2 vezes a nossa tentativa de reversão de mercado. Então, a gente pegaria lá no nosso rompimento, faria a nossa compra, tiraria aqui nosso ganho. Obviamente, a gente buscaria níveis. Aqui a gente teria um nível pequeno, né, de entrada para poder operar. Aqui seria a sequência do nosso ganho, porque a gente teria uma resistência bem nesse nível aqui, ó. A gente poderia estar traçando lá para trás também. Aqui não chegou a tocar, mas a gente teria uma resistência nesse nível. Vamos ver se a gente acha aqui mais algum exemplo. Aqui, ó, o preço vem caindo, chegou lá embaixo, ele engolfou aqui também. Engolfou, a gente teria um pequeno ganho aqui também. Aqui a mesma coisa, ó, tendeu a descer, aqui a gente teve um pequeno engolfo. No rompimento, a gente faria a nossa venda. Aqui também a gente teria um engolfo. Teve uma tendência de baixa aqui pequena. E o próximo candle engolfou o corpo do candle anterior. Então a gente teria uma tentativa de compra aqui também. Então a gente teria nossos parâmetros lá atrás. Aqui seria um ganho bem pequeno, por isso que ele repicou aqui, ó. Porque aqui seria uma zona de resistência também. Traçando lá mais para trás a gente consegue observar melhor isso. Obviamente seriam ganhos pequenos, pequenos em pontos, né? Não em relação a contratos, quantidade de contratos. Porque quanto mais contratos entrar, se você tiver maior certeza do que você está fazendo, maior vai ser seu retorno financeiro, isso aí não tenha dúvidas. Por exemplo, aqui, ó, chegou até lá em cima e aqui ele teve um engolfo também, ó, tendendo nossa reversão. E basicamente ele reverteu. Aqui a gente teve mais um engolfo, que possivelmente ele foi buscar lá para cima também. Não, no caso aqui ele não foi buscar lá para cima. No caso aqui, possivelmente a gente daria, como a gente daria a nossa entrada da operação bem aqui no topo dele, bem aqui assim no topo mais ou menos, então ele não teria pego a nossa entrada da operação para ir lá para cima. Por isso que normalmente o pessoal espera o ponto de rompimento para poder dar a entrada. Como que normalmente eu opero essas variações aí de rompimento? Vou cobrir nossa tela aqui de novo. Por exemplo, a gente tem a nossa sequência lá de candles de alta, nossa formação. A gente teve um último candle lá que seria mais próximo do topo. E a gente teria o nosso engolfo aqui, indicando nosso engolfo de baixa. Então aqui a gente teria a formação do nosso engolfo de baixa. Como que eu operaria isso daqui? Quando abrisse o próximo candle, normalmente ele testa. Ele testa as nossas distorções do preço, que vai ser assunto que a gente vai estar trabalhando aqui ainda. O que é a distorção do preço? A distorção do preço são esses pontos aqui, onde o preço trabalhou e deixou as nossas zonas de proteção do preço. Por isso que a gente chama de zona de proteção de preço e não um pavio isso aqui. Tem uma lógica. A gente espera o preço buscar lá. O preço buscou quando ele for, para poder passar aqui um pouquinho descolado, a gente inicia já a nossa venda. Porque dependendo qual for o comprimento dessa zona de proteção de preço aqui, ó, dessa nossa zona de proteção de preço, a gente não precisava esperar o rompimento final aqui. A gente já estaria iniciando nossa operação para poder pegar dentro dessa zona de proteção de preço aqui nossa, ó, que a gente poderia estar fatiando ele aqui no início um pouquinho descolado. Quando ele fosse passado o preço, a gente venderia, conseguiria sair da nossa operação mais aqui, maior quantidade de contratos, e aqui a gente finalizaria a nossa operação. Aqui no rompimento a gente daria mais o início de operação com a menor quantidade de contrato, porque pode ser que ele tende a tentar romper o preço mais para cima. Então aqui a gente já garantiria o nosso. Se ele chegasse a pegar aqui, estaria leve. Então, estando leve, obviamente a gente já embolsou a nossa maior parte do capital, então a gente consegue fechar a nossa operação. A mesma coisa é para o engolfo de alta. Quando
Quando a gente tem a nossa sequência lá de baixa, a gente tem aqui nossa sequência de baixa, que ele deu nossa formação. Aí o que ele vai fazer? Vai fazer um candle de alta engolfando o candle anterior. A gente vai ter aqui uma zona de proteção do preço, que são os ditos pavis aí, que na minha opinião é muito errado, mas enfim, só tem que saber operar eles. Quando ele fosse também para poder testar, aqui para baixo, buscando a nossa zona de nossa distorção do preço aqui, ele tenderia a retornar. Se ele fosse para retornar, a gente daria nossas entradas descolado do preço, buscando 50% um pouco mais pesado, próximo a 100% a gente fecharia toda a nossa operação. Um pouquinho descolado aqui a gente tenderia a pegar ele e ir com o preço. E com o preço buscando zonas mais altas aqui. Por isso que aqui a gente consegue mesclar tanto a operação de scalp, que são essas operações rápidas aqui, como a operação de alvo, que a gente poderia estar traçando a partir do rompimento, que seria a teoria básica. Né? A teoria básica trata basicamente de buscar alvos. E quando a gente aplica o nosso tipo de operacional aqui, a gente tende a fazer a operação rápida, buscando um maior lucro aqui quando eles passam nessa nossa zona de produção do preço. Bom, pessoal, e é isso. Quem gostou do vídeo, curte aí, compartilha. Pode ser que esteja parecendo um pouco confuso para vocês, mas é só ir acompanhando nossos vídeos que a gente vai estar explicando mais sobre isso. A gente vai mostrar mais para frente alguns vídeos da gente operando nesse tipo de formação. E quem não curtiu o vídeo, curte aí, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E eu vou deixar o link do grupo na nossa descrição do vídeo, que é um grupo de estudos nosso, é um grupo gratuito, qualquer um que quiser pode estar participando. Lá tem vários traders que a gente sempre tá ajudando um ao outro para poder crescer aqui nas nossas operações. E é isso aí, pessoal. Até mais.